Olá! Você vai fazer o concurso para a Prefeitura de Patrocínio, Minas Gerais? Você não viu ainda, não? O edital publicado, a banca organizadora é a MSC, né? MS Concursos. Olha só, são 1.143 vagas. Você prestou atenção nisso? 1.143 mais cadastro de reserva. Então, é muita vaga que nós temos aqui. E há vagas para nível fundamental, para médio, para técnico, para superior, há vagas para todo mundo, certo? A remuneração vai aí de 1.500 até R$ 7.000. Então, é uma remuneração boa. Inscrições de 13 de dezembro a 23 de dezembro. Então, olha que é a sua oportunidade, não deixe escapar isso não. As provas vão acontecer dia 15 de janeiro de 2023, certo? Bem, muito prazer, eu sou a professora Zezé Barino, eu trabalho com português há 39 anos em concursos públicos, tá? Bem, eu quero aqui aproveitar para conversar com você sobre essa banca MS Concursos e conversar sobre as questões desta banca e também conversar um pouquinho sobre o conteúdo programático de português. Vamos lá? Bem, eu selecionei aqui o conteúdo de português do nível superior e do nível médio para a gente fazer um comparativo. Você que vai trabalhar com o técnico, nível médio e o fundamental, eu também já vou explicar em seguida. Então, o que você vai observar aqui? Naturalmente, existe a questão do texto. E quando se fala em texto, é necessário que a gente compreenda essa diferença que existe entre questões de compreensão de texto e questões de interpretação de texto. Sabe por quê? Compreender é o ato de interpretar. Agora, o compreender é o ato de entender. E interpretar é fazer a leitura das entrelinhas. Então, muita atenção quanto a isso. Daí, se você tem uma questão que diz assim, de acordo com o autor, conforme o texto, isso é uma questão de compreensão. Então, a resposta estará escrita no texto. Agora, questões que venham falando de é possível inferir, está pressuposto, pode-se subentender, são questões de interpretação. Então, por exemplo, se vem lá, né, está pressuposto, isso significa que tem alguma palavra dentro do texto que faz você ter aquela leitura. Então, a gente precisa conhecer isso bem. E, obviamente, entra aqui dentro a parte de vocabulário. Lembrando que quando a gente fala em vocabulário, não é questão de sinônimo apenas. Você pega lá a parte de sentidos semelhantes, isso é sinônimo, mas se os sentidos forem iguais, isso aí é paráfrase, porque paráfrase é dizer a mesma coisa em outras palavras. Você vai observar que aqui dentro entram, por exemplo, elementos que são parônimos e homônimos, como é o caso de infringir, infligir, o mal com U, mal com L, certo? Tipologia e gêneros textuais. Por exemplo, quanto à tipologia, você sabe o que é um texto descritivo, um narrativo, um expositivo e um argumentativo na prática? Quando você lê o texto, você consegue determinar essa diferença? Você consegue observar, por exemplo, o que é um texto injuntivo? Você já ouviu falar em texto injuntivo ou de injunção? Pois é, você conhece o outro nome, que é o texto instrucional, que é aquele que visa a dar uma instrução para a pessoa, tá? Então, você pega, por exemplo, um manual, você pega uma receita de bolo, isso está dando uma instrução. Só que as pessoas não sabem que o outro nome desse tipo de texto é injuntivo, e aí o concurso pede o nome injuntivo. Notou?
Bem, aqui dentro aparecem também elementos ligados à língua e veja, alguns aspectos relacionados, aparece aqui, ó, gênero literário, estilo, elemento, isso daqui aparece aqui dentro desse aspecto literatura brasileira, certo? Nós temos aqui dentro também as funções de linguagem. E você se lembra o que é uma função fática, conativa ou apelativa, referencial, emotiva? Pois é, a gente tem que estudar isso aí. Aparecem também as figuras de linguagem. Então, nós temos aqui dentro a questão de uma metáfora, de uma comparação. Você sabe a diferença entre uma metáfora e uma comparação, por exemplo? O pessoal acha terrível de saber essa diferença, mas é tão simples. A metáfora, eu falo assim, ela é uma princesa. Pronto, isso é uma metáfora. Agora, eu disse para você, ela é como uma princesa, ela é tal qual uma princesa. Tá vendo o termo que eu coloquei aí? Como ou tal qual? Isso virou uma comparação. Viu como que a gente aprende isso de uma maneira leve? É assim que a gente tem que aprender. Aparece aqui dentro também a questão dos discursos, o que é discurso direto, indireto, né? Indireto livre, que é o chamado semi-indireto. Aparece aqui a intertextualidade, que é quando um texto conversa com outro, ele se refere a outro para ser produzido. Temos a questão de coesão e coerência, sempre tão cobrado. Por que dentro de uma frase eu não posso trocar a conjunção mas pela conjunção já que, por exemplo? É porque isso aí vai alterar o que eu quis dizer. O mas indica uma oposição de ideias, o já que indica causa. Então eu mudo de oposição para causa. Claro que isso vai causar um problema no meu texto. Percebeu? Você vai observar aqui que também o aspecto da fonética e da fonologia, que é relacionado ao som. Então, você tem que conhecer encontro vocálico, que é o ditongo, hiato, tritongo. Você acredita que é possível saber isso de uma maneira muito simples? Por exemplo, o hiato. O hiato, você tem duas vogais, mas elas na divisão silábica ficam separadas. Sabe como você guarda isso? Pela própria palavra hiato. Olha, i-a-to. Você divide, o i fica numa sílaba, o a fica na outra. O hiato é um exemplo de hiato. Viu que legal? Encontro consonantal, dígrafo, tá? E aqui dentro, aqueles elementos que são essenciais para a acentuação gráfica. Então, a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Então, monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba. Classificação quanto ao acento tônico, quanto à sílaba tônica. Se a palavra é oxítona, paroxítona e proparoxítona. E a acentuação gráfica. Lembrando que a acentuação gráfica nós tivemos o quê? O novo acordo ortográfico. Observe também que aparece aqui o tópico ortografia e ele dá continuidade aqui embaixo. Ó. Então, não é só saber se nós temos palavra com G ou com J. Mas, por exemplo, você sabe usar onde, aonde? E o de onde, você sabe? E o uso do porquê? Você sabe quando usar porquê junto, separado, com acento, sem acento? Tá? E os pronomes este, esse, aquele e as suas variações? Pode ser o esta, o essa, o aquelas, o isto, o isso, o aquilo, tá? Então, aqui, banca, é aquilo, tá? Porque se você disse isto, isso é aquilo. Veja que aparece aqui dentro também a questão do uso do hífen, porque hífen aparece em ortografia. Você sabe que isso está no novo acordo ortográfico? Pois é. Veja que nós temos o estudo das classes de palavras. As classes são 10. Então, tem o substantivo, adjetivo, numeral, verbo, pronome, interjeição, tá aqui, tá? Mas você não tem que saber apenas identificar isso, você tem que saber o emprego. Então, não basta você olhar o o e o lhe
e saber que são pronomes pessoais oblíquos átonos. Você tem que saber quando usar o e e quando usar o ilê. Você tem que saber a colocação pronominal, ou seja, você coloca numa frase aquele pronome antes do verbo, no meio do verbo, depois do verbo. Próclise, mesóclise ou ênclise. Então, é um assunto extenso. Dentro de classes aparece também a estrutura e a formação. Então, você tem lá a palavra infeliz, ela tem o prefixo in, tem esse radical feliz, e ela se formou por um processo de derivação prefixal, tá? Então, é um assunto extenso. Aparece logo depois a sintaxe, porque vem aqui falando de frase, oração e período. Então, quando fala em período, não é só o período simples, se aquilo é sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adnominal, o que já bastaria para dar um trabalhinho para a gente analisar, não é? Mas não dá trabalho nada. É tão bobo você conseguir perceber a diferença que existe entre um objeto indireto, por exemplo, e um complemento nominal, que você não vai nem acreditar que era só isso e que você sofreu tanto tempo em função. E também tem o período composto, que são aquelas orações. Você sabia que cada oração tem uma característica só dela? Então, você identificando aquela característica, você não confunde uma oração com a outra. E nós temos aqui, lógico, quando a gente fala de período simples e período composto, a pontuação. Afinal de contas, pontuação não é o uso da vírgula, por exemplo, não é para parar para respirar. Não, tem regra. Então, a gente tem que conhecer isso. Observe que logo depois aqui apareceu significação das palavras, a gente já mencionou isso quando a gente conversou lá em cima sobre vocabulário, né? Logo depois aparece aqui, ó, concordância, regência, crase, que apareceu lá em cima, né? Aqui perto de ortografia, colocação pronominal, que eu já mencionei, a análise desses termos que eu acabei de falar para você, que seria os termos essenciais, os termos integrantes e os acessórios. Então, entra aí sujeito, predicado, entra predicativo de sujeito, entra classificação de verbo, objeto direto, indireto, complemento nominal, agente da passiva, etc. Bem, observe que aqui nós temos, como eu falei para você lá em ortografia, por exemplo, a questão do hífen. Nós temos o uso do A com H, o A sem H, o onde, como a gente já disse. Agora, eu queria que você observasse um detalhe. Aparece aqui literatura brasileira. Bem, se o conteúdo de português é gigantesco, de literatura brasileira, então, nem se fale. Como que a gente faz para estudar isso tudo aí? Se você observar o programa do nível médio, você vai observar que, na verdade, está tudo aqui também. Olha lá, texto, fonemas e fonética, as classes de palavras, que é a morfologia, com o seu devido emprego, frase, oração e período. Então, vem pontuação, vem concordância, vem regência, vem colocação pronominal. Está tudo aqui. Emprego do hífen, aqueles casos do A com H, A sem H e literatura brasileira. Quando você vai para o fundamental, essa primeira parte relacionada ao português também é a mesma. Zezé, isso é muita coisa? Claro que é. Só essa parte de português, se você for estudar isso por uma gramática, você vai ter uma senhora gramática, não é? E como a gente faz para estudar isso e ainda fazer exercícios e ainda conhecer a banca? Então, veja só. Eu tenho um curso que é um curso de português em questões comentadas da banca MS Concursos. Eu vou resolver para você provas da banca, totalizando aí 100 questões de português. Eu faço o seguinte, eu te dou a prova, você faz a prova e depois você vai assistir a minha aula e esta aula explicará cada questão. Explicará o conteúdo necessário para você saber resolver aquilo ali, certo? E você também vai, além de conhecer o conteúdo,
conhecer a banca, conhecer as pegadinhas da banca. Quer uma melhor maneira de você estudar isso? Mesmo porque, se você comer uma gramática inteirinha e não conhecer a banca, fica difícil você fazer uma prova. Então, a gente foca o estudo. É assim que se faz para passar no concurso público, focando, tá? Bem, eu selecionei aqui 2 questões de 2019 para advogado. Todas 2 questões, então, feitas pela MS Concursos. O que você vai observar neste caso aqui? Você vai observar o seguinte. A primeira vai falar sobre significação das palavras e diz: sobre a significação das palavras, assinale os itens como verdadeiro ou F e marque a alternativa correta. Então vamos lá. Nós temos aqui o seguinte: bucho e bucho. Está dizendo que são palavras homônimas. Aqui diz que são palavras sinônimas. Aqui que são palavras antônimas. Aqui que elas são parônimas. E aqui que existe polissemia. O que você vai observar neste caso, então? Vamos lá. O que é homônimo? Homônimo são palavras, são nomes, ônimos quer dizer nomes. Então, veja bem aqui, tudo eu tenho ônimos, quer dizer nomes. Então, homônimos são nomes iguais. Iguais em relação a quê? A escrita será igual e ou a pronúncia será igual. Mas atenção, os sentidos serão diferentes. Quando eu falo para você sinônimos, são palavras, olha só, agora vai mexer no sentido. São palavras que têm sentidos semelhantes, não iguais, mas sentidos parecidos, são próximos, são semelhantes. E antônimos não são sentidos diferentes, porque então ventilador seria o antônimo de caneta, né? Não é diferente. Os sentidos, eles são opostos, certo? Então, vamos lá. O que são parônimos? Quando falamos em parônimos, são aquelas palavras que têm a escrita e, atenção, os dois, não é igual lá em cima que falou e ou não. E a pronúncia semelhantes, parecidas. E os sentidos, eles são diferentes. E quando eu falo em polissemia, semia é de semântica. Isso quer dizer sentido. Então, semântica, semanticamente, sema, tudo isso quer dizer sentido. E poli, vários. Então, é uma palavra que tem vários sentidos. Então, veja o que a banca fez. A banca pegou pares de palavras e procurou classificar. Então, vamos a esta classificação para que a gente possa entender isso aí direitinho. Está dizendo que bucho, com CH, que é o estômago, que isso daí é um homônimo de bucho com X, que é um arbusto, a buchinha, né? Então, veja, estas palavras, elas têm as pronúncias iguais e têm os sentidos diferentes. Como aqui está dizendo escrita e ou pronúncia, quer dizer que essas palavras são, de fato, homônimas. Então, essa é verdadeira. Agora, extinguir e suprimir. Está dizendo que são palavras sinônimas. Sim, que elas têm sentidos semelhantes, não são sentidos iguais. É igual, por exemplo, qual é o sinônimo de lindo? Aí alguém fala bonito. Só que uma pessoa falar fulana é linda e o outro falar fulana é bonita, não é um sentido igual, é um sentido semelhante. Então, realmente, extinguir e suprimir são elementos o quê? Com sentidos semelhantes.
Você vai observar sempre que isso varia de acordo com o contexto. Contexto é a situação na qual se insere. Vou falar mais de contexto aqui embaixo em polissemia para você. Depois, soberba e humilde, está dizendo que são antônimos. Sim, antônimos são palavras que têm sentidos opostos. A soberba é o orgulho, né? E humildade é o oposto do orgulho. Não é verdade? Então está correto. Agora, coro e couro. O coro, por exemplo, o coro que se apresentou no Natal, né? Música. E o couro é a pele lá do animal, por exemplo. Então, você vai observar que a escrita e a pronúncia, elas são semelhantes. Veja que aqui eu não tenho nem na escrita nem no som o U, e aqui eu não tenho, né? Eu tenho na escrita e no som o U. Então, as duas são semelhantes. E os sentidos? Diferentes. Então, isso não é homônimo, né? Porque no homônimo tem que ser igual. Então, aqui realmente é parônimo. E, por fim, polissemia, que é o fato da palavra ter vários sentidos. E o sentido, você o perceberá exatamente dentro do contexto, que é a situação na qual se insere. Eu entro numa lanchonete e peço um suco de manga. A pessoa vai me dar um suco com uma manga da camisa? Não, não é isso que eu quero. Ou você, por exemplo, entra numa loja e pede uma camisa com manga comprida. A pessoa vai te entregar, né, uma camisa e uma manga espada, por exemplo? Claro que não. Então, de acordo com o contexto, é que você detecta esses sentidos. É o caso, por exemplo, da palavra pena. Afinal de contas, a palavra pena, ela pode ser a pena da galinha, que é a pluma, pode ser a pena de morte, que é uma punição, pode ser dó, compaixão, eu sinto pena daquela pessoa, né? Pode ser, por exemplo, a caneta, dê-me a pena para eu assinar o documento. Pode ser um substantivo próprio, né? Avenida Afonso Pena, por exemplo, e pode ser o peso pena, que é leve, você vai detectar o sentido a partir do contexto. Então, realmente existe aqui a característica da polissemia. Precisa observar aqui dentro que quando a gente fala para você, por exemplo, mal com U e mal com L, você vai notar que são palavras que têm a mesma pronúncia e têm sentidos diferentes, e o contexto é que ajuda você a definir isso, tá? Então, neste caso aqui, todas estão verdadeiras, portanto, resposta letra D de dado. Viu que legal? A gente consegue fazer uma questão da banca e aprender o conteúdo ao mesmo tempo. Bom, né? Agora veja a outra. A outra que nós temos aqui diz o seguinte: quanto ao emprego de a com H, que é um verbo, e o a sem H, que é preposição. Marque a alternativa correta. O que você vai observar? Você precisa saber quando usar o a com H e o a sem H. Você usa o a com H todas as vezes que você puder substituir por faz ou existe. Não precisa ficar guardando aquele negócio de tempo passado, né, de existência, não. E o a sem H? É um tempo futuro, é distância, não precisa. Você vai fazer o seguinte, você vai simplesmente olhar se significa faz ou existe. Se significar, será com H. Se não significar, será sem H. Olha que teste fácil. Então, olha só. Elas se encontraram há pouco. O que eu quero dizer com isso? Que elas se encontraram faz pouco. Quer dizer, faz pouco tempo. Então, esse A aqui tinha que ser com H. Tá errado, eu estou procurando a correta. Daqui a 3 anos, ela voltará. Eu quero dizer daqui faz 3 anos? Não.
Daqui existe 3 anos? Não. Então, não significa nem faz, nem existe. Então, se eu não posso trocar por faz, nem existe, é porque é o A sem H. Como está escrito, resposta letra B. Veja o outro. O bombeiro estava a 5 metros de distância. O que eu quero dizer? O bombeiro estava faz 5 metros, tá? É a ideia de distância que aparece aqui dentro. É isso que eu quero dizer? Que faz 5 metros ou que existe 5 metros? É isso que eu quero dizer na frase? Não! Não é isso que eu quero dizer. Então, neste caso, não é o A com H, é o A sem H. Viu como é rápido o teste? Depois, as eleições ocorreram há 2 meses. Eu quero dizer que as eleições ocorreram faz 2 meses? Sim, então não é A com H, é A. Não é A sem H, é A com H. Então, atenção, se você puder substituir por faz ou existe, é com H. Se você não puder substituir, você vai usar o A sem H. Então, eu falo para você, daqui a pouco estudaremos mais sobre o assunto. Não é daqui, faz pouco. Não é daqui, né? Existe pouco. Então, muita atenção quanto a isso. Tranquila até aqui? Tá certo? Bem, seguindo, nós temos aqui que observar com você o seguinte. Assim, a gente consegue estudar português, que é uma matéria aí temida por muitas pessoas, né? Porque as pessoas vão para um concurso achando que sabem e só descobrem que não sabem lá na hora, né? Então, por isso o português é uma matéria que faz uma diferença no concurso público. Precisa estudar, sim, tá? Nós também temos material em PDF, o que ajuda você a dar uma revisada nessa questão da literatura, apesar de que as provas que a gente vê da banca, parece lá 1 ou 2 questões no máximo envolvendo isso. Convido você também a conhecer o curso do professor Paulo França de Informática, tá? É impossível você não fechar uma prova estudando informática com Paulo França, tá? O tio Paulo é fera. E você sabia que você pode comprar essa dobradinha por um preço especial? Você pode estudar informática e português de uma maneira bem direta. Entre em contato com o nosso WhatsApp, entre em contato e você vai descobrir que não é difícil garantir essa vaga. E olha, são muitas vagas e você só precisa de uma. Então, segura essa vaga para você, tá certo? Comece aí 2023 trabalhando como efetivo. Olha que maravilha, tá certo? Bem, eu vou me despedir de você, lembrando que português pode ser simples assim. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.